Boa noite a todos, meu nome é Thiago Zego, sou cirurgião bariátrico aqui de São Paulo e hoje estamos começando o primeiro Bari Live desse ano de 2020 e temos o prazer de estar com o Felipe Rossi, cirurgião aqui de São Paulo também, juntamente com o Marcos Leão Vilas Boas, cirurgião bariátrico de Salvador, Bahia, e uma honra, nosso presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Boa noite, Marcos Leão. Boa noite, Thiago. Boa noite, Felipe. Boa noite, os amigos internautas aí que acompanham nossos super fãs, que acompanham o nosso Bari Life todo ano. Estamos voltando aqui depois de um intervalo aqui de janeiro e fevereiro para dar um descanso para todo mundo. E com esse tema de hoje, que eu vou ter o privilégio hoje de fazer um bate-bola com essas duas feras aqui que normalmente ocupam o lugar. Já ocuparam o lugar, eu já tive o prazer de entrevistá-los. Hoje eles dois vão me bombardear aqui de perguntas deles e de vocês, internautas, que vão mandar aqui para a gente, falando o que a gente tem de novidade para o ano de 2020 em relação à cirurgia bariátrica. Bom, Marcão, entrando no tema de tendências da cirurgia bariátrica no Brasil em 2020, eu queria saber de você como que você avalia o avanço das técnicas cirúrgicas. A gente segue com o que é comprovadamente eficaz? A Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica tem um perfil bastante legalista e bastante conservador, de certa forma. Existem uma infinidade de técnicas no mundo afora, mas no Brasil nós temos as técnicas que são as técnicas regulamentadas pelo Conselho Federal de Medicina, que são a gastrectomia vertical e o bypass gástrico. Essas são as duas cirurgias reconhecidas e que a sociedade abraça. O que nós temos de novidade nesse caminho aí de novas tendências, novas técnicas, é que esse ano nós estamos rediscutindo. Nós começamos a discutir um novo consenso. E, a partir desse consenso, a gente vai estabelecer se alguma das cirurgias que são utilizadas fora do Brasil tem evidência suficiente para serem utilizadas aqui no Brasil também. Mas o que nós temos hoje já é muito bom. Nós temos duas cirurgias que são muito seguras, são muito eficazes e que são utilizadas por todo o país de uma forma muito consistente, com muito bons resultados. Marcos, hoje o Bari Live é tendências da cirurgia bariátrica no Brasil em 2020. Queria lembrar aos nossos internautas que eles podem a qualquer momento fazer perguntas para a gente, que a gente recebe aqui no celular e responde. Mas falando de tendências na cirurgia, eu queria saber quais são as novidades e tendências da nossa sociedade. Começando pelas mudanças do nosso Bari Life e do Bari Live. O que você tem para apresentar como presidente para a gente? Olha, é tanta coisa que você tem que ficar me lembrando aqui, mas nós vimos de uma gestão já há alguns anos, desde os outros presidentes, e eu estou seguindo nesse caminho, e trazendo muitas novidades, tanto para os membros da sociedade, todos os membros, cirurgiões, os clínicos, endocrinologistas, nutricionistas, psicólogos, e principalmente também para a população. Uma das grandes novidades que nós temos é o nosso Bari Life. O que é o Bari Life? O Bari Life é a nossa carteirinha digital, é o nosso aplicativo. Então, nós temos um aplicativo que foi lançado há pouco, que foi capitaneado pelo nosso ex-presidente Caetano Marquezini, que visa trazer uma série de recursos para o paciente. Isso foi pensado no paciente. Então, ele é um aplicativo que você pode ir tanto na Play Store quanto no aplicativo iOS, no site da Apple, e baixar esse aplicativo, o Bari Life. O Bari Life, você vai ter um aplicativo que vai lhe fornecer dicas de dietas, dicas de reposição vitamínica, lembretes de consultas e uma série de outros recursos para que a sua vida com a cirurgia bariátrica fique melhor, fique mais fácil, mais tranquila. A gente tem também vídeos que passam mostrando coisas da cirurgia bariátrica. Então, tudo isso vai estar nesse aplicativo. É importante dizer o seguinte, você tem de baixar esse aplicativo e se cadastrar no aplicativo. Uma vez que você se cadastra, o seu cirurgião vai ter de autorizar a sua entrada no aplicativo. Tá? Então, para isso, é necessário que o seu cirurgião seja membro da sociedade. Se ele não for membro da sociedade, você não vai achar o seu cirurgião lá e ele não vai poder liberar seu aplicativo.
Além de todos esses recursos do Body Life, além de todos isso, a gente tem duas coisas. Primeiro, a gente vai ter mais informações sobre você. A gente vai entender quais são as suas necessidades, porque a gente está acompanhando também os seus movimentos. Você vai ter geolocalização, que vai informar onde é a farmácia mais próxima, eventualmente com promoções dessas farmácias, academias, laboratórios, um médico mais próximo que você possa ter numa eventual necessidade de uma viagem, e a sua carteirinha, que vai lhe dar, em alguns lugares, descontos especiais de restaurantes, farmácias, etc. Então, é importante que você se cadastre, que seu cirurgião lhe autorize, que você cobre, caso ele não esteja, você não o localize, que você cobre, que ele se ingresse na sociedade para poder liberar você. Eu acho que o melhor de tudo, Marcão, que tem que lembrar é que o aplicativo é gratuito. Então, isso não onera nem um pouco o paciente. Ele pode entrar na loja de aplicativos, fazer o download e usar normalmente o aplicativo. Perfeitamente. Não tem nenhum custo. Ao contrário, são só serviços, como quase tudo que a gente faz na sociedade, né? A sociedade vive para o associado e para os seus pacientes, para levar comunicação de qualidade, levar informação, levar serviços que melhorem a vida, além de tudo que a cirurgia bariátrica já proporciona em termos de melhoria de vida. Assim como a carteirinha era gratuita e não deveria ser cobrada, né? Então, o paciente que em algum momento foi cobrado, converse com o seu médico. Marcão. Isso é importante a gente falar mesmo, tocar na ferida. Um dos motivadores, o aplicativo vem como a carteirinha digital, mas é muito mais do que isso. Mas, sem dúvida alguma, esse é um... Houve uma certa distorção, que algumas instituições, algumas pessoas estavam cobrando valores até altos pela carteirinha. A carteirinha, a sociedade cobrava do seu associado apenas o preço de custo, que dava um pouco mais de R$2. Era um valor simbólico para a confecção e envio, e começou a ser cobrado de uma forma que nós não concordamos. Da mesma forma, outras pessoas, outras instituições começaram a produzir carteirinha. Então, o nego estava vendendo carteirinha, gente que não tem a representatividade, a legitimidade para dar uma carteirinha, estava dando. Então, o sujeito que fazia a carteirinha vendia para alguém e, teoricamente, para pessoas que não são até pacientes. Com isso, a gente vai acabar com isso. Marcão, outra coisa acho que é importante, e a gente vai tocar um pouco mais para frente, é que o nosso site agora tem uma área para o paciente dedicada a informações, porque a gente sabe hoje que a mídia social traz diversas informações e nem muitas vezes elas são informações fidedignas. A gente vai até conversar um pouquinho depois sobre o coronavírus, que acho que a gente merece dar uma satisfação para quem está do outro lado, mas até para a gente falar um pouquinho da busca por informação privilegiada e busca por informação correta, né? Perfeito, excelente lembrança. Nós temos uma série de recursos na internet para os nossos associados e para os nossos pacientes. O nosso site, ele tem duas áreas. Nosso site foi reformulado para ficar de uma forma que seja mais palatável, que seja mais agradável para o paciente ou para aquele que busca informação. Então, nós tiramos um pouco a foto minha de Felipe e de Tiago, que não interessa para ninguém, não somos essa coisa toda para estar ali no site, e começamos a colocar mais conteúdos de informação. Então, esse é o nosso site. Nós temos uma área restrita para o associado, onde ele pode ingressar, se cadastrar, jogar o seu login lá. E ele vai ter informações específicas para a área médica e as especialidades associadas. Além desse site, que é o sbcbm.org.br, é o nosso site mãe, a nossa página principal, nós temos um site, que é um hot site, da nossa campanha metabólica. O que é a campanha metabólica? É a nosso portal de informação sobre cirurgia do diabetes, que é a nossa grande ferramenta também, ao lado do tratamento da obesidade e do tratamento do diabetes. E se chama vidanovametabolica.org.br. Lá tem muito conteúdo de qualidade, muitos vídeos para te informar sobre cirurgia metabólica, sobre cirurgia do diabetes. E também as nossas redes sociais, o Instagram, o Facebook, o YouTube, onde nós temos muito conteúdo, isso é atualizado com muita frequência e está sempre disponível para que você tenha informação de qualidade e busque informação de gente que sabe o que está falando, de gente que é isenta, que não está ali para te vender um produto, nem para criar uma informação equivocada, como a gente vê na internet muitas vezes. Marcos, aproveitando a deixa que o Felipe falou, a gente recebeu uma pergunta aqui do nosso internauta, Aniane, se ela queria saber a sua opinião, se o paciente que operou de cirurgia bariátrica
está mais suscetível a pegar o coronavírus? Falando em novidades, 2020 é algo bombástico que pintou por aí. É uma dúvida das pessoas se o paciente operado é imunodeprimido ou coisa do gênero, e qual que é a opinião e posição da sociedade diante ao coronavírus? De maneira alguma, de maneira alguma. A obesidade é uma situação em que o paciente está inflamado, está imunodebilitado e está susceptível a adquirir qualquer tipo de doença, inclusive doenças infecto-contagiosas. Mas não só adquirir, porque o contágio e a infecção é uma coisa menos controlável. Mas o mais importante é no desenvolvimento de formas graves. Então, a obesidade mórbida é, sabidamente, um fator de risco muito grande para a apresentação de formas graves do Covid-19, assim como de outras formas gripais. Não à toa, em várias campanhas, os obesos mórbidos têm prioridade na vacinação. Tá? Em toda a campanha de vacinação, os obesos mórbidos entram na fila antes, assim como as grávidas e os idosos, porque eles são expostos a um risco maior. Mas o mais importante é que, uma vez adquirindo a doença, os obesos mórbidos, eu não estou querendo ser alarmista, não deixar ninguém muito mais preocupado do que deve, mas o indivíduo obeso mórbido, ele, entendo uma forma grave da doença, ele, infelizmente, vai ter um risco de mortalidade muito superior ao indivíduo com peso normal. Por isso que a gente não deve... É a mesma coisa que fazer o seguro de vida quando bater o carro. A gente tem de prever isso. Esse surto é um de muitos outros que vieram antes. Nós tivemos um outro coronavírus em 2002, que começou na China e tomou o mundo, matou 10% das pessoas. Tivemos um outro que começou na Arábia Saudita em 2012, 34% de mortalidade. E temos esse que, felizmente, é muito mais brando, muito menos letal, mas igualmente, ou talvez até mais preocupante até, e que a gente tem de estar prevendo. Esse vai passar, graças a Deus, ele vai passar, a maioria das pessoas vão passar bem por ele. O mundo vai continuar, tá certo? Não vamos ter uma nova gripe espanhola, não vamos ter uma peste negra, vamos ter um surto grave que vai nos atrapalhar muito, mas o mundo vai continuar. E é bom que a gente entenda que doenças como diabetes, doenças cardiovasculares, doenças crônicas não transmissíveis, como é a obesidade, precisam estar controladas para que a gente tenha menos risco de doença, menos risco de agravamento de doença, menos risco de morte. E, Marcão, tocando nesse assunto, a gente falou que o obeso ele é um paciente mais suscetível, eventualmente, até o Covid-19. E o paciente que operou? Porque muita gente ouve por aí assim, o paciente operado ele é mais suscetível a infecções, ele tem uma imunidade mais baixa. Procede essa informação? Todo indivíduo que faz qualquer tipo de cirurgia, no momento muito recente, muito próximo à cirurgia, ele, obviamente, sofre um pouco de limitações imunológicas por conta das defesas e das reações endócrinas, metabólicas que tem decorrente de uma cirurgia. Passado esse momento inicial muito precoce, ele é um indivíduo que vai estar se beneficiando de toda a redução do peso e da melhoria fisiológica que ele tem com a redução do peso. Só um adendo, Marcão, para a gente voltar no assunto e matar ele, que é do nosso aplicativo. O aplicativo não serve como consulta, né? O aplicativo é só uma orientação. A gente tem que deixar bem claro isso para quem está lá do outro lado. Ele até lembra você que você precisa fazer consultas, né? Ele vai lembrar que você precisa voltar no nutricionista, vai lembrar que você precisa voltar no médico, vai lembrar que você precisa tomar suas vitaminas. Mas você não interage com o médico através do aplicativo. E as diferenças do Body Live, desse programa aqui que a gente... Sim, boa, bem lembrado. O Body Live esse ano nós vamos fazer um formato diferente. Então, a cada 15 dias, nós vamos ter um formato mais tradicional, como vocês estão acostumados a ver, com 1, 2 ou 3 entrevistados, ou, eventualmente, até um bate-bola, 2 pessoas aqui. A ideia é que seja uma coisa mais dinâmica e que tenha interação com o público. E, a cada 15 dias, a gente vai estar alternando tanto vídeos de depoimentos de pacientes, onde os pacientes vão estar... A gente vai estar mostrando vídeos de pessoas que vão estar dizendo como a cirurgia bariátrica interferiu nas suas vidas, o que mudou nas suas vidas. Vamos estar apresentando vídeos desses e vamos também pegar todas as perguntas que não estão sendo respondidas aqui, porque às vezes não dá tempo, vamos respondê-las depois desse Body Live. Então, as perguntas que chegarem aqui a gente vai responder e vai estar passando no próximo capítulo, na próxima semana, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, às 20 horas da quinta-feira.
Olha, tem uma pergunta interessante de um internauta. Ele diz que o nome do cirurgião dele não está no aplicativo e foi ele que me avisou. Como que funciona isso? Possivelmente tem alguma coisa no cadastro dele com a sociedade, né? Ele precisa checar com a sociedade, se ele avisou, ele provavelmente é membro da sociedade e deve estar com algum problema cadastral que ele precisa entrar em contato com a sociedade e resolver isso. Perfeito. Falando em novidades, e não é um tema tão novo, mas qual que é a perspectiva de 2020 para a cirurgia metabólica? Ou então explique um pouco, reformulando o que é a cirurgia metabólica. E no ano passado a gente viu a sociedade em Brasília, fazendo um barulho aí. E tem alguma novidade para 2020? Na verdade, a sociedade se mobilizou em 2017. A cirurgia metabólica, que é o tratamento cirúrgico para o diabetes, para aquele paciente com diabetes tipo 2 que não consegue controlar sua doença com medicamentos, com mudança de estilo de vida, a cirurgia metabólica é uma alternativa. Sempre foi para indivíduos mais pesados e passou a ser também para indivíduos mais leves, com obesidade leve, com IMC entre 30 e 35. Bom, em 2017, o nosso Conselho Federal de Medicina, que é o que ratifica todos os nossos atos, que regula a prática da medicina, regulamentou isso e determinou que a cirurgia pode ser feita seguindo determinados critérios. Só que existe uma diferença entre o que é regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina e o que os planos de saúde cumprem. Os planos de saúde cumprem uma regulamentação da Agência Nacional de Saúde, a ANS. E a ANS tem um rol, uma lista de procedimentos que eles cobrem. O que nós estamos fazendo é requerendo junto à ANS, e aí tem um trabalho muito grande nisso aí, de levantamento de evidências científicas, de estudos que mostrem os benefícios, levantamentos dos estudos de custo-efetividade, ou seja, mostrar para a ANS, para os planos de saúde, que vale a pena, que o que se economiza em termos de recursos de saúde é mais do que o que se gasta para controlar a doença. E também nós fizemos um terceiro estudo, nós fizemos 3 estudos, esses 2. O estudo científico, mostrando as evidências, um estudo do custo, mostrando que é viável, e terceiro, mostrando que o impacto disso sobre o sistema de saúde suplementar, sobre os planos de saúde, é um impacto adequado, não é nada que vai quebrar plano de saúde nenhum. Então a sociedade vem trabalhando nisso exaustivamente, pedindo o apoio de todos os órgãos que regulamentam isso, dos agentes públicos, dos agentes políticos. Vamos precisar do apoio da população, porque em um determinado momento vai entrar uma fase de consulta pública. E por isso é importante vocês entrarem no site vidanovametabolica.org.br, tem um lugar lá que vocês se cadastram para receber as newsletters, para receber informações. E, em dado momento, a gente vai querer que você chegue lá na ANS e assim, ANS, por favor, os nossos diabéticos, os portadores de diabetes que não estão controlando a sua doença, precisam desse tratamento. Aqueles que estão à mercê de ficarem cegos, de terem suas pernas amputadas, de irem para o transplante renal ou morrerem de infarto e derrame, precisam de uma ferramenta a mais. Não vai ser uma substituição de todas as pessoas do tratamento clínico, não vamos deixar de tomar remédio por causa disso, mas aquelas pessoas que estão tomando seus remédios e que não estão conseguindo controlar a sua doença, que é um grande número de pessoas, tem uma ferramenta, que é uma ferramenta potente, que é a cirurgia metabólica. E é isso que a sociedade está trabalhando, porque é a nossa expertise, né? A gente aprendeu isso, operando obesos diabéticos, vendo essas pessoas melhorarem, e extrapolamos isso, investigamos isso e vimos que mesmo pessoas com menos grau de obesidade poderiam se beneficiar. Porque uma pergunta que me fazem muito no consultório é: qualquer paciente diabético pode operar? Ou o tempo de diabetes interfere? Como que você tria esse paciente para a cirurgia? Bom, a gente tem sido conservador para evitar que se operem muitas pessoas e que a gente crie uma bolha muito grande, impossível de ser lidado. A gente sabe que quanto mais precoce o diagnóstico, quanto menos tempo de doença, melhores os resultados. Então, o Conselho Federal de Medicina limitou o tempo de doença em 10 anos. Então, você tem de ter menos de 10 anos de doença. Da mesma forma, se entende que é preciso que o indivíduo tenha um certo tempo de tratamento para ver que ele não é um indivíduo que está tendo um bom controle. Então, tem de ter um tempo mínimo de doença de 2 anos. Nós também
limitamos a idade. Então, a idade é entre 30 e 70 anos, né? E o indivíduo tem de ter o laudo de 2 endocrinologistas dizendo que, bom, você não está controlando bem a doença, então, por isso, tem de tratar. Então, a doença é para pessoas que não conseguem melhorar da maneira convencional, que não têm muito tempo de doença, ou seja, já perderam o momento, então a cirurgia não seria tão potente para ele, e que ainda tiveram a oportunidade de controlar com outras medicações. E a cirurgia mesma do paciente que faz o IMC acima de 35? A cirurgia muda muito pouco do ponto de vista técnico. Isso é importante que as pessoas digam. As duas alternativas que nós temos para a cirurgia são, em primeiro lugar, o bypass gástrico foi colocado como a cirurgia de eleição. E em casos em que ela não seja recomendada, exista alguma contraindicação, a gastrectomia vertical. Basicamente, do ponto de vista técnico, é a mesma coisa, gente. A preocupação que as pessoas têm, mas vem cá, se eu operar e não estiver muito pesado, eu não vou ficar muito magro? Não, não fica muito magro. Ao contrário, você vai ficar num peso mais próximo do normal do que uma pessoa que era muito obesa, né? Vai ficar mais magra do que essa pessoa, mas não magro demais. Marcão, desculpa, Marcos. Falando de técnica, mas tem uma pergunta que a gente está formulando. A gente está no meio de muita tecnologia, internet e tudo, e quando se fala de técnicas cirúrgicas, todo dia a gente vê na mídia muita coisa nova surgindo. Como que o paciente pode se blindar de qualquer informação que, de repente, é uma técnica que está surgindo, mas ainda está sobre pesquisa, ou é algo que ainda não está liberado? Aonde que o paciente deve buscar para ter uma informação sólida e correta? O que você sugere? Perfeito. Muito boa pergunta. Porque a medicina, aliás, as pessoas são constantemente bombardeadas por novidades, por fórmulas milagrosas, por técnicas mirabolantes, o tempo inteiro. Muitas vezes, sem o devido processo legal, digamos assim, como está na moda se falar aí em relação à justiça, mas sem o devido processo científico. O melhor caminho para se saber se uma cirurgia deve ou não ser feita é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. É aqui onde estão reunidos os especialistas, os estudiosos, aquelas pessoas que estudam o assunto e que são comprometidas com a verdade, com a ciência, com a decência. Então, só passa no crivo da sociedade aquilo que é legal e que é correto. Então, técnicas novas, mirabolantes, com promessas de coisas maravilhosas, sem riscos, sem custo, sem cortes, enfim, a gente tem que tomar muito cuidado. E a sociedade é o caminho para você buscar informação qualificada. Marcão, falando em nova técnica, acho que, como a gente tem muita coisa nova, eu queria que você desse a sua opinião sobre algumas técnicas. Gastroplastia endoscópica, body clip e robótica. O que você, como presidente, tem para falar para a gente? Bom, como presidente, eu reuniria que gastroplastia endoscópica e body clip não têm o crivo do Conselho Federal de Medicina, não são cirurgias regulamentadas, não são procedimentos que são procedimentos ainda experimentais. A gente ainda não tem resultados para, digamos assim, endossá-las, certo? O body clip está sendo estudado por um grupo de médicos renomados para dizer, num determinado momento, que o procedimento é bom, é seguro e vale a pena. Nesse momento, a gente vai saber. Atualmente, a gente ainda não pode se antecipar e dizer nada. A gastroplastia endoscópica começou da mesma forma, só que fugiu ao controle. Muita gente fazendo, que deveria estar ainda dentro do crivo da investigação. E o que a gente vê é que, bom, são procedimentos totalmente diversos da cirurgia, não tem comparação com a cirurgia, né? São procedimentos temporários que perdem o efeito dentro de algum tempo e que não cumprem os princípios que a gente conhece da cirurgia bariátrica, que são efetivos a longo prazo, né? Então, não tem muito o que dizer sobre uma coisa que está aí há pouco tempo, sem resultados expressivos e que não é regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina. A robótica é um avanço tecnológico que chegou no mundo em várias especialidades, que traz um avanço, sem dúvida, mas ele ainda não produziu
evidência de que é superior à cirurgia laparoscópica convencional. Na verdade, a cirurgia robótica é um procedimento por laparoscopia, só que é feito, quem movimenta diretamente as pinças é um braço robótico controlado por um médico à distância. Então, o médico está sentado, controlando um braço que está a 10 metros de distância dele. A diferença disso para uma cirurgia laparoscópica é que o médico, o cirurgião laparoscopista, controla diretamente as suas pinças mais próximo do paciente. Claro que a robótica tem alguns artifícios. Ele tem os braços mais articulados, ele tem uma imagem de câmera um pouco melhor, mas isso ainda não foi demonstrado trazer qualquer benefício para o paciente do ponto de vista de redução de risco ou redução de recuperação, melhorar de recuperação. Então, é um procedimento que eu diria que está evoluindo, né? Não, é legítimo. Eu acho que o principal problema dele é o custo, né? Eu só acho que para você fazer uma coisa que tem um custo muito superior, sem um benefício direto, é uma coisa muito questionável. Marcos, tem uma pergunta aqui de uma telespectadora, não é tele, né, mas espectadora aqui da internet, a Aline Moura Nutri, ela está dizendo que em Cuiabá, muitos médicos estão encaminhando para a cirurgia alguns diabéticos que tomam ao menos um medicamento, como a metformina. Eu acho importante dizer que a indicação no consultório é uma coisa, a indicação formal é outra, né? Se esse colega indicou a cirurgia, e aí, obviamente, como você explicou, tem que passar por um crivo de endocrinologista, etc. Ninguém sai operando ao léu, não é verdade? Como que... Claro, claro. Bom, a gente tem parâmetros determinados pela sociedade e pelo Conselho Federal de Medicina que normatizam as indicações, né? Eu acho muito pouco provável que um médico ele indique a cirurgia para um indivíduo que não esteja dentro desses critérios. Agora, o que acontece é que existe um limiar ali muito difícil, né? Bom, quanto mais precoce, melhor os resultados. Então, as pessoas dizem, será que eu preciso ficar tratando muitos e muitos anos para depois eu ver que eu não sou não respondo bem e aí eu já perdi anos de tratamento? Então, isso é uma coisa muito delicada, né? Na prática, os critérios são claros, a gente precisa ter um mau controle do diabetes e, preferencialmente, até outros parâmetros metabólicos. Eu acho que aí a gente volta numa das questões mais importantes da cirurgia, né? A equipe multidisciplinar. Se você entende como aquele seu paciente funciona, conversa com o seu endócrino, conversa com o nutricionista, conversa com o cirurgião, provavelmente você vai chegar na melhor resposta para aquele paciente. Isso. A equipe multidisciplinar passa a presença apenas do cirurgião, né? E não é só também o nutricionista, o psicólogo. O endocrinologista faz parte dessa equipe multidisciplinar. E ele é quem vai endossar essa indicação. Ele que acompanha esse paciente vai dizer, bom, esse paciente aqui não está respondendo bem, ele tem um risco muito alto de complicações do diabetes, vale a pena operar. Existem vários perfis disso aqui. Às vezes o indivíduo tem uma riqueza quando eu falo riqueza, estou falando muito florido do ponto de vista de doenças e que vale a pena você ser um pouco mais agressivo. Por conta disso, o CFM determinou que são 2 endocrinologistas para liberar a cirurgia. É importante também entender que quando são criadas diretrizes, tanto para a cirurgia bariátrica ou cirurgia metabólica, a gente está pegando o maior número de pacientes, tudo. Agora, o que acontece num consultório com caso a caso, aí tem que ser avaliado especificamente. A gente não pode também pegar um caso e tentar universalizar ele dessa forma. Eu me lembrei aqui de uma outra grande novidade que a gente vai estar apresentando para a população. Nós já apresentamos para os membros da sociedade e vamos estar apresentando para a população que vem de encontro a essas coisas todas que estão surgindo aqui. Relação com os médicos, informação, credibilidade, que é a nossa certificação e a nossa acreditação. A sociedade lançou um selo de qualidade para hospitais, equipes multidisciplinares e médicos, onde o indivíduo ele vai se cadastrar e vai ser aferido todos os critérios de qualidade para essa pessoa obter essa titulação de qualidade. Então, é mais um recurso que o paciente tem para fazer uma boa escolha.
Escolher um membro da sociedade, escolher um membro da sociedade acreditado, certificado, e isso vai estar disponível aí na sociedade, ainda por enquanto está apenas em procedimento interno, apenas os médicos, ainda não está aberta a população para visualizarem isso, mas é mais um critério para vocês escolherem. O indivíduo acreditado, além dele ter mais qualidade, ele tem de estar em constante aprimoramento, porque esses resultados são auditados. Então, ele sabe que está escolhendo um médico que se preocupa com qualidade e se preocupa em estar se aprimorando constantemente. Marcão, até falando nessa parte da acreditação, isso está construindo, vai virar uma norma da sociedade, mas hoje, o paciente quer procurar um cirurgião que é responsável, que é capacitado para fazer aquela cirurgia. Onde ele pode procurar? Pronto. No site da sociedade, sbcbm.org.br. Tem uma aba lá, meu médico. Você vai buscar o seu médico lá, por região, por cidade, e você acha o médico que é ligado à sociedade e que é credenciado. Tem lá toda a lista dos membros associados, dos membros titulares, dos nutricionistas, psicólogos, toda a equipe multidisciplinar também. Muito bom. Temos mais uma pergunta aqui, chegou. Vamos responder duas juntas. Uma é do Naizinha. Não, do Matheus, desculpe. O sleeve é indicado geralmente para pacientes com quais outras doenças? Com esse critério, precisa também, com essa técnica, também precisa fazer reposição vitamínica? Essa é a pergunta, e também, já aproveitando o gancho, e colocar quais são os critérios básicos para se escolher uma técnica ou outra. Acredito que a gente vai voltar a um Body Live esse ano também, falando sobre isso, mas só uma não apanhada. Existe uma cirurgia que seja absolutamente perfeita, nenhuma outra cirurgia que seja totalmente ruim. Ambas as cirurgias reúnem a relação de qualidade, de custo-benefício, de risco-benefício bastante favorável. Cada médico tem uma visão um pouco particular sobre essas duas cirurgias. E cada paciente tem a melhor indicação de acordo com os seus critérios. Então, obviamente, o peso é um fator que direciona para uma ou para outra. As doenças associadas são critérios que diferenciam. As perspectivas, expectativas, o perfil alimentar. Então, é um arsenal de informações que o seu médico vai coletar de você e vai discutir com você de uma forma compartilhada para dizer para você que, em determinados casos, o sleeve vai ser melhor. Em determinados casos, o bypass vai ser melhor. É muito difícil estabelecer aqui qual a melhor cirurgia. No Brasil, nós fazemos ainda um pouco mais de bypass do que sleeve, do que a gastrectomia vertical. Mas fora do Brasil, nos outros países, a gastrectomia vertical já é mais realizada do que o bypass. Por que isso? Porque o sleeve, a gastrectomia vertical, você mexe apenas no estômago. Então, isso tem um atrativo de simplicidade para o paciente muito grande. O paciente se sente mais seguro fazendo uma cirurgia que mexe menos. Da mesma forma, o cirurgião também ele encontra no sleeve um menor grau de dificuldade técnica, embora existam alguns truques no sleeve, mas ele, de fato, tem menos etapas técnicas do que o bypass. Então, ele é mais atrativo e, por isso, é mais realizado no resto do mundo. Mas cirurgiões que fazem ambas as cirurgias não encontram nenhuma dificuldade em fazer uma ou outra e, digamos que, tanto um paciente quanto o outro precisam mais ou menos dos mesmos cuidados. Precisam mudar seus hábitos de vida, ambos precisam fazer reposição vitamínica, ambos precisam fazer acompanhamento e controle laboratorial. Óbvio, o bypass um pouquinho mais. Você precisa de um rigor um pouquinho maior na suplementação vitamínica, um rigor um pouquinho maior nos cuidados de acompanhamento. Mas ambas as cirurgias, isso é necessário. Então é mito dizer que no sleeve, na gastrectomia vertical, depois de um tempo você pode parar de tomar vitamina? É muito difícil a gente taxar isso, né? Mas, de uma maneira geral, a gente tem de entender que ambas as cirurgias precisam de acompanhamento e suplementação vitamínica. Marcão, falando em novidades para 2020, o que é o Bodybook? Como que funciona isso?
O Barry Cook. Barry Cook. O Cookbook, desculpe, perdão, o Cookbook da cirurgia da sociedade. Essa é uma grande novidade que a gente está lançando aí no nosso congresso, em junho de 2020, que é um livro de receitas, onde nós estamos coletando das equipes todas do Brasil diversas receitas que vão compor um livro. Esse livro vai ser um e-book, vai estar na internet para ser baixado nos sites, e você vai ver receitas ilustradas com conteúdo nutricional, com modo de preparo, com os componentes e todas as fases do tratamento. Então, você vai ter receitas da fase líquida, receitas da fase pastosa e receitas da fase sólida. Isso vai ser apresentado também no congresso, algumas receitas do nosso congresso nós vamos apresentar lá, um show ao vivo de culinária, e são receitas que a gente está selecionando, regionais, receitas bacanas, que vão incrementar o cardápio das pessoas que fazem cirurgia para ver que você consegue operar, viver muito bem, se alimentar muito bem, não só com qualidade nutricional, mas também com qualidade de sabor, de apresentação. E é isso que a gente está buscando no Cookbook. Marcão, fala um pouquinho mais para a gente, que perguntaram aqui, sobre a campanha contendo vídeos de depoimentos que a gente vai ter aqui. Como que ela funciona? Muito bem. Então, de forma intervalada, então, numa semana a gente tem um Body Live convencional como esse que nós estamos tendo aqui, e na outra semana nós temos um Body Live com vídeos depoimentos de pacientes. Nós pedimos a todos os membros associados que pedissem aos seus pacientes, que queiram, obviamente, fazer isso, que gravem depoimentos contando como é a vida depois da cirurgia. Se quiserem contar alguma coisa também que não seja muito legal, podem contar também. A ideia é que seja uma coisa transparente, mas que mostrem o que mudou na sua vida, o que a cirurgia trouxe de mudança na minha vida. Como eu tenho não só mais de 20 anos de cirurgia bariátrica, como eu tenho uma infinidade de pessoas no meu entorno que operaram. Na minha clínica todo mundo operou na minha clínica. Na minha família eu operei um monte de gente. Então eu sei, não só como médico, mas como uma pessoa que convive com pessoas que operaram, que a qualidade de vida é muito impactada. E a gente tem muitos depoimentos de pacientes mostrando isso. E a ideia é trazer isso para as pessoas, em depoimentos que incentivem as pessoas a pensar nessa alternativa. Todo mundo tem muito medo de cirurgia, muita gente tem medo de cirurgia. Cirurgia é sempre uma coisa que assusta. Mas a gente tem que entender que a cirurgia é uma ferramenta para uma doença que não tem outras ferramentas eficazes. Os tratamentos clínicos, medicamentosos, produzem resultados muito pobres na maioria das pessoas, em especial nos doentes mais graves. Na obesidade leve, nós já temos alguns recursos. Na obesidade moderada, já temos algumas novas medicações que trazem um grande benefício para o paciente. Mas na obesidade grave, a cirurgia bariátrica termina quase que sendo o único recurso, ou pelo menos o mais importante. E a ideia é mostrar para essas pessoas que a vida é uma vida normal. E aí, eu já falei que eu tenho uma experiência de conviver com pessoas, eu tenho uma experiência como médico, há mais de 20 anos fazendo cirurgia bariátrica, e posso confidenciar para vocês que eu também fiz a cirurgia. Eu fiz a cirurgia há 5 anos. Não como obeso, não por obesidade mórbida, ou tinha obesidade bem leve, tá? Mas eu tinha o que nós defendemos hoje e que me estimula muito, que eu tinha o diagnóstico de diabetes. Eu tinha um diabetes que não era tão simples, era um diabetes associado a problema no fígado, associado à hipertensão, associado a refluxo, e eu optei pela cirurgia. E eu convivo com o dia a dia da cirurgia, que é um dia a dia normal. A minha vida é absolutamente normal, faço tudo que todo mundo faz. Vou para restaurante, como bem, tomo um vinho de vez em quando, e, obviamente, tenho a minha responsabilidade, tomo minhas vitaminas. Só não faço muito acompanhamento com o meu cirurgião, porque eu tenho um cirurgião dentro de mim que me acompanha sozinho, mas o resto tudo eu faço direitinho. Marcão, queria voltar um pouquinho no assunto do momento, porque a internet está chovendo mensagem do Covid. Eu tenho aqui a pergunta da Elizabeth Alves Xavier, que pelo jeito ela está vendo a gente de Portugal. E ela pergunta o seguinte, que ela vai fazer a cirurgia bariátrica dia 16 e o que a gente aconselha? Prossegue ou ela suspende a cirurgia?
prossiga com sua cirurgia. Prossiga com a cirurgia. Essa epidemia está pegando muito poucas pessoas. Claro, se você for pensar, na China teve 80 e poucos mil casos. É muito caso, né? Pô, mas a China tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, gente. Então, o vírus ele vai acometer algumas pessoas. A imensa maioria das pessoas não vai ter contágio, nem vai ter doença. Né? Então, você tem que pensar na sua vida sem a doença, sem o Covid. Tá certo? E a vida sem o Covid lhe prepara para um Covid futuro. A vida sem o Covid, com a cirurgia bariátrica, lhe emagrece e lhe deixa mais saudável. Todos nós sabemos que fatores de risco para a mortalidade pelo Covid-19 são doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão, obesidade mórbida. Tudo isso se minimiza com perda de peso, controle dessas doenças, que é obtido com cirurgia metabólica, cirurgia bariátrica. Então, de forma alguma, você deve cancelar os seus planos por causa disso. O ministro da Saúde falou que talvez fosse interessante postergar. Claro, se você pensar na perspectiva do sistema de saúde pública, onde ele quer poupar recursos, porque o país é quebrado e não tem dinheiro para gastar com todos os recursos, tudo bem, eu entendo. Mas, do ponto de vista individual, o indivíduo que tem o seu recurso de saúde suplementar, não tem por que adiar, não tem por que deixar de fazer. Tá certo? E até respondendo também isso, tem a pergunta do Felipe Catarina. Ele fez a cirurgia há 34 dias. Alguma recomendação diferente do habitual para esse paciente? Bom, como toda paciente, como toda população que faz uma cirurgia, deve se precaver de evitar exposições indevidas. E do ponto de vista do Covid-19, o que é que a gente tem de saber enquanto médico? A gente tem de fazer hoje, que é a medida que funcionou em Singapura, que funcionou na Tailândia, que funcionou e vem funcionando em muitos países, chama distanciamento social. Essa é a principal medida que as populações podem tomar hoje para evitar a propagação. Lavar bem as mãos com frequência e evitar grandes aglomerações, grandes multidões, mantendo uma certa distância das pessoas, principalmente aquelas pessoas que não fazem parte do seu ciclo familiar próximo. Você não precisa deixar de beijar seu filho, mas você não precisa cumprimentar ninguém mais na rua com beijos e abraços, numa fase em que se busca uma redução do risco de contágio de epidemias. Tá bom. Marcos, sobre o vídeo, tem uma dúvida e eu, se você me permite, vou passar aqui as regrinhas de como enviar suas declarações. As regras para que vocês enviem seus vídeos, seus depoimentos, vocês devem gravar um vídeo de até 1,5 minutos. Tem que ser gravado em horizontal em lugar com pouco barulho, uma vez que às vezes vocês não têm os recursos de mídia. Tem que dizer no vídeo o nome completo e que autoriza o uso da sua imagem pela sociedade. Tem que dizer o título desta mudança, por exemplo, fiz a cirurgia, realizei o sonho de ser mãe e assim por diante. Não pode dizer o nome do seu médico que acabou operando e não pode divulgar fotos de antes e depois. Isso vocês podem mandar para o seu cirurgião, ele enviar para a nossa sociedade, ou vocês podem enviar por e-mail depoimentos@sbcbm.org.br. Então, dessa forma, depois a gente vai colocar isso no site para vocês saibam como enviar o seu depoimento. Posso fazer uma pergunta que a gente recebeu aqui? Perguntaram qual é a posição da sociedade sobre cirurgia revisional para pessoas que voltam a ganhar peso, não é? E a recidiva. Até respondendo uma outra pergunta, tem um paciente que pergunta: vale mais a pena eu fazer o sleeve pensando numa cirurgia revisional do bypass? Sim ou não? E o que é cirurgia revisional? Bombardeio. Vamos lá. Há algumas posições, obviamente, são posições de Marcos Leão, cirurgião, né? Não são necessariamente uma posição formal da sociedade, né? A sociedade diz um consenso entre os cirurgiões. As cirurgias revisionais devem ser feitas com muito cuidado, com muita cautela, né? Quando é que elas estão indicadas? Elas estão indicadas em pessoas que tenham tido uma recidiva da doença de uma forma muito importante e que tenha alguma coisa que seja corrigível do ponto de vista técnico.
A obesidade é uma doença crônica, gente, uma doença crônica, multifatorial, em que a gente não necessariamente consegue atuar com a cirurgia em absolutamente todos os componentes. Eu costumo dizer que a gente tem 3 componentes básicos, 3 pilares para que a cirurgia obtenha o máximo de resposta. Tem um lado que depende do cirurgião, que é a cirurgia que ele vai fazer, a escolha da técnica ideal, a forma adequada de fazer. Tem um lado que é o do paciente, que é o que ele vai promover em termos de mudanças de estilo de vida. Como ele vai incorporar a sua dieta com mais qualidade, como ele vai mudar a sua dieta, como ele vai incorporar a atividade física no seu dia a dia. Isso é importante para você maximizar os efeitos fisiológicos que a cirurgia causa. E tem um terceiro, que é o terceiro imponderável, que é o seu metabolismo, a sua genética, como o seu organismo vai responder a essas 2 coisas, a dieta, exercício e a intervenção cirúrgica. Algumas pessoas respondem de forma máxima porque tem as 3 coisas muito potencializadas. Tem um bom organismo, mudou de forma importante seus hábitos de vida e fez uma boa cirurgia. Eventualmente, as cirurgias elas podem sofrer algumas alterações, né, no seu estômago, no seu intestino, que podem ser passíveis de revisões, de uma nova cirurgia. Ou algumas técnicas, eventualmente, podem ser, digamos assim, turbinadas, potencializadas. Não é uma coisa simples, mas pode. Então, a pergunta que Felipe fez, como escolher um bypass ou escolher um sleeve que possa se transformar num bypass? Não é tão simples assim essa resposta. Até porque quem faz um sleeve e, às vezes, não tem uma boa resposta com sleeve, não vai ter necessariamente uma boa resposta com bypass. Ao contrário, muitas vezes não vale nem a pena transformar no bypass. Aí entram em cena alguns outros cenários que a gente está estudando enquanto sociedade para se ampliar, para trazer novas ferramentas que já são utilizadas em vários lugares do mundo, e aqui no Brasil, para algumas pessoas também, de algumas técnicas que ainda não estão totalmente regulamentadas, mas que têm um potencial de trazer algum benefício, que podem vir a ser uma alternativa, né? Então, algumas revisões podem ser utilizadas e têm sido no mundo afora. Mas eu digo sempre que cirurgias revisionais a gente tem de entender que elas têm um componente de risco diferente da cirurgia virgem. Elas têm mais riscos, não só risco cirúrgico, como risco nutricional no pós-operatório. Então, devem ser feitas com muito critério, depois do paciente esgotar todos os seus esforços com a equipe multidisciplinar, com nutricionista, com psicólogo, com endocrinologista, porque, às vezes, a farmacologia pode ajudar. Da mesma forma que a cirurgia ajuda o remédio que não funciona, existem alguns remédios que ajudam quando a cirurgia não traz um resultado máximo, certo? Então, cirurgia revisional está aí, é como um indivíduo que tem câncer, por exemplo. Ele faz uma cirurgia, o câncer recidiva, e, às vezes, você faz novas cirurgias. Mas também, no câncer, às vezes, quando a doença recidiva, você não reopera. Você faz uma quimioterapia, você faz uma radioterapia, você faz alguma terapia adjuvante, uma terapia adicional. Então, a cirurgia bariátrica, a gente tem de olhar com cuidado, com responsabilidade, e o segredo é: procure um cirurgião que seja responsável, que você tenha referências da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Perfeito. Lembrar o paciente que a obesidade é uma doença crônica, como você deixou bem claro, e nem sempre ali é uma cura, né? Você tem um controle daquela doença por um período, e às vezes você tem que voltar com algum medicamento, tudo, e nem sempre fazer uma outra cirurgia vai ser a melhor resolução. Quero aproveitar para pedir para os telespectadores mandarem opiniões para que a gente coloque nos próximos Body Lives. A gente já tem vários programados, mas deem ideias, mandem palpites que a gente vai tentar bolar novas opções aí para esse ano. Isso. E no nosso site, por exemplo, se você for olhar no YouTube, por exemplo, nós temos uma série de vídeos bacanas que orientam o paciente. Vídeos de médicos, de endocrinologistas, de nutricionistas, em todos os Body Lives gravados lá. Vocês podem ir lá e assistir esses Body Lives e ver lá, tem lá o Body Live da gestação, tem o Body Live do adolescente, tem o Body Live do diabetes,
Tem mais de 100 Body Lives. Nós temos, cada Body Live desse, nós temos 40 mil visualizações. Então, toda semana a gente tem novos vídeos, novos Body Lives e novas informações. Vocês podem entrar lá e ver. E acompanhem, sigam o nosso Instagram, sigam o nosso Facebook, provavelmente você já segue, está aqui assistindo, mas acompanhe a gente. E tem o YouTube também, né? No YouTube foi o que eu falei. A primeira coisa que eu falei foi o YouTube. Os vídeos estão todos lá, não só esses, como de vários vídeos de entrevistas. Marcão, como nossa audiência é um pouco rotativa, voltamos ao Covid-19, tá? Deixa eu ver, né? Karina pergunta, é considerado, o paciente bariátrico, ele é considerado um imunodeprimido? E se para fim de saúde pública? Se sim, se existe algum documento que comprove isso? Não, né? Não tem nada que ele é considerado imunodeprimido, de maneira alguma. Muito pelo contrário, tem mais saúde, né? O paciente operado ele não é imunodeprimido. Ao contrário, à medida que ele vai perdendo peso, ele vai melhorando sua imunidade, vai melhorando suas defesas e vai melhorando sua capacidade respiratória de tolerar uma agressão viral de uma síndrome gripal. Eu quero salientar, você falou bastante das nossas redes sociais, lembrar as pessoas que estão assistindo que aqui, cada vez que vem uma pessoa, ou enfim, é um lugar legal e sólido para as pessoas terem informações, né? Porque todo dia a gente tem nas redes sociais e também no Google e assim por diante informações que nem sempre são verdadeiras. Então aqui eles podem gastar não, mas assistir, pôr o tempo deles em alguma informação concreta. Um dos projetos que a gente tem para esse ano ainda é o nosso e-book, que é o nosso livro com dicas para o paciente, com perguntas e respostas, que vai estar lá, um vídeo digital, um livro digital. Com tudo isso que a gente falando aqui, reunido num livro, com perguntas e respostas. Já foi um projeto que já começou o ano passado, a gente tem uma paradinha, e esse ano a nossa assessoria de comunicação está trabalhando forte nisso, para lançarmos ainda esse ano o nosso e-book, além do nosso cookbook. Então, é muita coisa que a gente está fazendo para levar para o associado e para a população informação de qualidade. Marcão, outra pergunta que tem falado muito, e você como presidente, não sei se você tem alguma coisa sobre isso para falar para a gente, cirurgias reparadoras. Como que nós estamos aí? Nós, inclusive, tivemos no Fantástico aí, há alguns meses atrás, tratando desse assunto. Existem duas situações. Existe a situação de legitimidade do indivíduo que faz uma cirurgia e que perde uma grande quantidade de peso e que não tem, gente, como fazer um omelete sem quebrar os ovos. Não tem como você pegar um indivíduo extremamente obeso, fazê-lo perder muito peso e não ter flacidez. Isso é inerente à grande perda de peso, não é inerente à cirurgia, é inerente à perda de peso. E a Agência Nacional de Saúde regulamenta a cirurgia plástica reparadora para essas pessoas. Obviamente, essa indicação e esse momento é muito do cirurgião plástico. O cirurgião plástico faz a sua avaliação e indica o indivíduo a cirurgia melhor para cada um, né? A gente, em geral, espera que isso passe aí pelo menos 1 ano e meio, mais ou menos, para que a perda de peso seja maximizada, ele perca tudo que tem, ele esteja estável, que ele faça a sua revisão e sua avaliação laboratorial para ver se ele está bem do ponto de vista metabólico, do ponto de vista de vitamínico e mineral. Se ele estiver bem... Lembrando que no YouTube, se ele procurar, tem um Body Live que a gente entrevistou uma cirurgia plástica e um advogado juntos. E é bastante interessante, porque a dúvida, muitas vezes, é legal, né? Então, lá ele pode buscar essas informações. A gente tem visto muitas pessoas que não conseguem, de forma espontânea dos planos de saúde, recorrerem à justiça para buscar seu direito. Marcos, estamos chegando próximo ao nosso limite, mas conta um pouco para as pessoas, e também a gente tem muitas pessoas de equipe multidisciplinares assistindo a gente, do Congresso Brasileiro desse ano. Não é novidade, porque todo ano temos Congresso Brasileiro, mas esse ano acho que tem uma magnitude importante, vai ser aqui em São Paulo. E para as pessoas também cobrarem dos profissionais do qual eles vão, para que frequente, né? Porque tem muita novidade. Nós estamos hoje beirando os 1.000 participantes. É um número que nunca, nessa época, faltam ainda 3 meses para o nosso congresso, né? Estamos aí com essa coisa do Covid, aí estamos trabalhando com todos os cenários para enfrentamento
dessa coisa, né? Uma coisa que nos dá esperança é que em todos os lugares do mundo o ciclo, né, é um ciclo de 2 meses. Então, na China foi um ciclo de 2 meses, na Coreia do Sul um ciclo de aproximadamente 2 meses. Então, eu acredito que daqui a 3 meses a gente já está com isso resolvido. Mas o nosso congresso, seja em junho, como está programado, 3 a 6 de junho, ou seja, depois, se for o caso da gente fazer essa escolha, vai estar focado em todos os aspectos da cirurgia bariátrica, aspectos multidisciplinares, com cursos para as equipes. Temos um curso de nutrição, temos um curso de cirurgia segura, para mostrar todos os truques e detalhes de uma cirurgia mais segura para o paciente. E vamos estar focados muito na cirurgia metabólica, porque esse é o ano em que a cirurgia do diabetes vai ser, se Deus quiser, normatizada pela Agência Nacional de Saúde e, a partir daí, coberta por todos os planos de saúde, e não uma coisa restrita a um subgrupo de pessoas mais privilegiadas. Então, nossa cirurgia, nossa sociedade tem trabalhado com a democratização, junto ao Ministério da Saúde, junto à Agência Nacional de Saúde, junto ao Congresso Nacional, para que a cirurgia seja acessível a todas as pessoas. Marcão, finalizando então, queria saber de você um resumão dessa nossa expectativa aí para 2020. O que você tem para falar para quem está do outro lado? Bom, a gente espera que, primeiro, que essa epidemia passe logo, seja o mais branda possível, que as pessoas encarem ela como mais um desafio, mas sem que suas vidas parem por aí, né? A vida continua e a gente tem de seguir com força com ela. A cirurgia bariátrica evoluiu muito nos últimos 20 anos e chegamos à nossa maioridade, digamos assim, da nossa sociedade, que esse ano fazemos o 21º Congresso Brasileiro. Então, a nossa maioridade, com muita segurança, com muita força, trazendo uma infinidade de recursos bastante seguros, bastante eficazes, dentro de uma campanha que a sociedade também abraçou, junto à Federação Internacional de Cirurgia da Obesidade e a outros organismos internacionais que tratam da obesidade, que é trabalhar o estigma da obesidade. As pessoas precisam entender que a obesidade não é um problema de caráter, não é um problema de moral, de falta de força de vontade. Ela é uma doença e tem de ser enfrentada como doença, seja do ponto de vista de mudança de estilo de vida, seja do ponto de vista farmacológico, ou o que é que nós fazemos mais, que é uma cirurgia. Uma cirurgia para tratar uma doença grave, que limita a qualidade de vida, mutila muitas vezes e que precisa ser encarada assim, sem preconceito. Perfeito. Queria agradecer a todos que estão aqui, também aos nossos participantes. Lembrando que daqui 15 dias a gente tem um outro Bari Live, dia 26, às 20 horas, aqui nesse mesmo lugar, pelo Instagram e Facebook. E a cada 15 dias teremos mais assuntos e cada vez novos tópicos, bastante interessante. Então estejam sempre aqui, tá? Queria agradecer. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, obrigado. É um prazer estar aqui com meus 2 amigos, Felipe e Thiago, voltando ao nosso Bari Live. Eles que são os mocinhos aqui, os William Bonner aqui da sociedade, os 2. Obrigado, fiquem com Deus, vocês todos. Muito prazer, né? Assim, eu queria muito, né? Eu queria muito fazer essa cirurgia. E por causa da coluna até, né? E por causa do diabetes também, porque o diabetes, ele atrapalha muito a vida da pessoa. E para mim foi assim, eu nasci outra vez, né? Para mim foi excelente. De vigor, de paz, né? De tranquilidade. E hoje eu sou uma outra pessoa. Hoje eu consigo andar tranquila, eu sou mais leve, eu era muito pesada. O diabetes atrapalhava muito também, porque aumentava demais. E agora o diabetes é super controlado. A cirurgia metabólica eu descobri através da internet. A vida mais difícil de uma pessoa com diabetes é ela querer comer e não poder. Isso é triste, porque se comer, ela vai ficar doente e ela vai morrer com certeza. Então, o que é mais difícil, eu acho que é isso. É você ter vontade de comer e não poder.